Olá, irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, o Instituto do Movimento da Tradição Pienomista Reformada Brasileira, onde exploramos a palavra de Deus com profundidade e seriedade. Esse é o nosso objetivo. Nesse vídeo, vamos continuar nossa série de estudos sobre o Decálogo, ou 10 Mandamentos, focando no quinto mandamento, que diz: honra teu pai e a tua mãe. Abordaremos a importância da autoridade parental à luz da perspectiva teonômica. Discutiremos as implicações deste mandamento não apenas para a família, mas também para a ética pública, o comportamento da igreja e do Estado, e como a sociedade moderna pense afastado dos princípios bíblicos. Prepare-se para um estudo profundo que nos ajudará a compreender melhor o papel vital da família no plano de Deus. A Escritura, em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, declara: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Bom, esse mandamento, que destaca a importância da honra às autoridades familiares, é essencial tanto para a estrutura da família quanto para a ordem social em geral. O quinto mandamento marca a transição dos deveres do homem para com Deus, abordados nos 4 primeiros mandamentos, para os deveres do homem para com seu próximo, iniciando com a família. Essa transição é significativa, pois a família é a instituição central ordenada por Deus, servindo como a base da sociedade e da educação moral e espiritual. Honrar pai e mãe é mais do que um simples respeito. É uma obediência que reflete a estrutura hierárquica ordenada por Deus. Bom, o quinto mandamento não é apenas uma ordem para as crianças obedecerem aos pais, mas também uma confirmação da autoridade dada por Deus aos pais como líderes da família. Esta autoridade tem um papel divinamente ordenado, servindo como uma imagem da soberania de Deus sobre a criação. A desobediência aos pais, portanto, não é apenas uma transgressão social, mas uma violação da ordem divina. Bem, a autoridade parental é mais do que uma simples questão de obediência familiar. É uma instituição sagrada estabelecida por Deus. Na perspectiva teonômica, a família é a primeira e mais fundamental unidade de governo na sociedade. A autoridade dos pais sobre os seus filhos é uma expressão direta da soberania de Deus sobre toda a criação. A autoridade dos pais não é uma convenção social que evoluiu com o tempo, mas uma ordenança divina. Uma ordenança divina. Desde a criação, Deus estabeleceu a família como o primeiro ambiente de instrução e disciplina. Essa autoridade é uma representação terrena da autoridade celestial, onde os pais são chamados a refletir o caráter justo e santo de Deus ao liderarem seus filhos. A Bíblia enfatiza repetidamente a importância de honrar essa autoridade. A lei de Deus, no Antigo Testamento, estabelece uma pena extremamente severa contra quem desobedecer ou desprezar os pais. Ela considera isso um pecado gravíssimo, sendo punível com a morte, em casos extremos.
Deuteronômio 21, 18 a 21. Deuteronômio 21, 18 a 21. Isso demonstra a seriedade com que Deus trata a autoridade parental e sua importância na manutenção da ordem e da justiça na sociedade. A família é o núcleo básico de qualquer sociedade e a autoridade parental é o fundamento sobre o qual se constrói toda a estrutura social. Quando os filhos aprendem a honrar e obedecer aos seus pais, eles estão sendo treinados para respeitar outras formas de autoridade legítima, incluindo as autoridades civis e religiosas eclesiásticas. A desintegração da autoridade parental é um dos principais fatores que levam à desordem social e ao colapso moral. Quando a autoridade dos pais é minada, toda a estrutura da sociedade começa a desmoronar. A anarquia dentro da família leva à anarquia na sociedade. Assim, a preservação da autoridade parental é crucial para a manutenção da paz e da justiça em qualquer nação. Com a autoridade vem a responsabilidade. Pais não são apenas detentores de poder. Eles são chamados a exercê-lo em justiça, amor e sabedoria, conforme os preceitos de Deus. A autoridade parental deve ser usada para instruir os filhos nos caminhos do Senhor, ensinando-lhes a obedecer a Deus através do exemplo e da disciplina. A autoridade dos pais é uma autoridade delegada por Deus e, como tal, deve ser exercida com temor e reverência. Os pais são responsáveis diante de Deus pelo modo como educam seus filhos. Negligenciar essa responsabilidade é um pecado grave, pois prejudica não apenas os filhos, mas também a sociedade em geral, ao criar uma geração que desconhece a ordem e a justiça divinas. Em uma era em que a autoridade parental é frequentemente desafiada e subvertida por forças externas, como o Estado, a mídia e a cultura popular, é crucial que a Igreja reafirme a santidade dessa autoridade. A defesa da autoridade dos pais é uma defesa da própria ordem divina. O enfraquecimento da autoridade parental, promovido por ideologias modernas que buscam separar os filhos dos valores e da disciplina familiar, é um ataque direto à estrutura que Deus estabeleceu. Para que a sociedade floresça, é necessário que os pais recuperem e mantenham a posição de liderança espiritual e moral em seus lares. A santidade da autoridade parental é um princípio central na teonomia, pois reflete a estrutura de governo ordenada por Deus. Quando essa autoridade é respeitada e honrada, tanto dentro da família quanto na sociedade, a bênção de Deus se manifesta. A família, como a primeira instituição criada por Deus, é o alicerce sobre o qual todas as outras formas de autoridade se baseiam. Portanto, defender a autoridade parental é defender a própria ordem estabelecida por Deus, garantindo assim uma sociedade justa e ordenada. O Manifesto do Partido Comunista, escrito por Karl Marx e Friedrich Engels, é uma obra seminal que estabelece as bases do pensamento comunista e revolucionário. No entanto, esse manifesto não é apenas uma declaração econômica ou política, mas um ataque direto às fundações da civilização cristã, especialmente a família. O Manifesto do Partido Comunista defende a abolição da propriedade privada, do capitalismo e das classes sociais. Porém, um dos seus alvos principais, e talvez um dos menos discutidos,
é a destruição da família tradicional. Marx e Engels viam a família como uma unidade opressora, um meio de perpetuar a propriedade privada e as desigualdades de classe. Eles argumentavam que a família, sob o capitalismo, era uma ferramenta para a transmissão de riqueza e status social e, portanto, deveria ser desmantelada para que uma sociedade igualitária pudesse surgir. O comunismo, como uma ideologia intrinsecamente anticristã, uma religião humanista com ideais e objetivos revolucionários que rejeita a ordem divina estabelecida por Deus, a família, é uma ideologia que tem imperado no mundo desde o século XX. A família, segundo a Bíblia, é uma instituição criada por Deus para ser o núcleo da vida social e espiritual. É dentro da família que os valores cristãos são transmitidos, onde a autoridade parental, como reflexo da autoridade de Deus, é exercida, e onde a moralidade e a fé são cultivadas. O ataque à família por meio de ideologias comunistas é um ataque à própria ordem de Deus. Ao tentar abolir a família, o comunismo busca e visa substituir a autoridade dos pais pela autoridade do Estado socialista, promovendo o controle estatal sobre a educação, a moralidade e a vida social das crianças. Isso não apenas destrói a autonomia da família, mas também mina a base da fé cristã na sociedade. O comunismo, ao promover a ideia de que a família é uma construção social opressora, visa subverter os valores e a estrutura familiar que sustentam a sociedade cristã. Essa subversão não é acidental, mas uma parte fundamental do programa revolucionário comunista. Ao destruir a família, o comunismo pretende criar uma sociedade onde o Estado seja a única autoridade e fonte de moralidade. O comunismo e outras formas de estatismo moderno veem a família como uma ameaça ao poder do Estado. A família, quando saudável e funcional, cria indivíduos que são moralmente responsáveis, economicamente independentes e espiritualmente fortes. Tais indivíduos são menos propensos a se submeterem a um governo totalitário ou a aceitarem a moralidade relativista promovida pelo Estado. O estatismo moderno busca minar a autoridade parental e a integridade da família. Isso é feito de várias maneiras, incluindo a educação estatal obrigatória, que frequentemente promove valores contrários aos princípios cristãos. A legislação que enfraquece o papel dos pais na educação e disciplina dos filhos. E políticas econômicas que tornam difícil para as famílias manterem sua autonomia. O crescimento do poder do Estado à custa da autoridade familiar é um sinal de uma sociedade que se afastou dos princípios bíblicos. O Estado, ao usurpar o papel da família, tenta se colocar no lugar de Deus como a fonte última de autoridade e moralidade. Essa tentativa de substituir Deus pelo Estado é a essência do humanismo revolucionário. A destruição ou subversão da família
é um objetivo central do comunismo e do estatismo moderno, pois ambos buscam substituir a ordem divina por uma ordem secular e humanista. A defesa da família não é apenas uma questão de preservação cultural, mas uma luta espiritual e teológica. A família é a primeira linha de defesa contra o totalitarismo e a tirania, pois é dentro da família que a fé, a moralidade e a liberdade são transmitidas e cultivadas. Portanto, a luta pela preservação da autoridade parental e da integridade familiar é, em última análise, uma luta pela manutenção da soberania de Deus sobre toda a vida. O estatismo moderno adota uma visão profundamente contrária à ordem bíblica ao considerar as crianças como propriedade do Estado, em vez de vê-las sob a autoridade e responsabilidade dos pais. Essa perspectiva estatal não apenas subverte a estrutura familiar estabelecida por Deus, mas também mina a base moral e espiritual sobre a qual a sociedade cristã deve ser construída. O estatismo moderno é caracterizado por uma crescente centralização do poder e pela tentativa de controlar todos os aspectos da vida humana, todos os segmentos da sociedade. Nesse contexto, o Estado vê as crianças como recursos humanos a serem moldados de acordo com os interesses e objetivos do governo. Essa visão se manifesta em políticas que afastam os filhos do controle e da influência dos pais, colocando a educação, o desenvolvimento moral e o futuro das crianças nas mãos do Estado. Essa ideologia ou religião humanista estatista busca legitimar a intervenção governamental em áreas que, segundo a Bíblia, são de responsabilidade primária dos pais. A educação estatal compulsória, por exemplo, é um dos principais mecanismos pelo qual o Estado reivindica a autoridade sobre as crianças, moldando-as segundo uma cosmovisão secular e frequentemente antitética à fé cristã. Em vez de serem vistas como a herança do Senhor, como é dito em Salmo 127:3, as crianças são tratadas como bens do Estado, sujeitas às suas doutrinas e propósitos. Esse controle estatal sobre as crianças contradiz frontalmente o ensino bíblico sobre o papel dos pais na educação e formação dos filhos. A Bíblia deixa claro que os pais têm a responsabilidade de educar seus filhos no temor do Senhor e de inculcar neles os mandamentos de Deus. Deuteronômio 6, 6-7, Efésios 6:4. Os pais são os principais agentes de transmissão da fé e dos valores morais. E essa responsabilidade é um aspecto central da estrutura familiar ordenada por Deus. A reivindicação estatal sobre as crianças é uma violação direta do mandato dado por Deus aos pais. A tentativa do Estado de tomar para si a autoridade sobre a educação e o desenvolvimento das crianças é uma usurpação da soberania de Deus, que delegou essa responsabilidade à família. O estatismo, ao colocar-se no lugar dos pais, está, na verdade, colocando-se no lugar de Deus, tentando redefinir o que é certo e errado de acordo com uma agenda secular e humanista. Ao assumir o controle sobre as crianças, o Estado está essencialmente tentando moldar uma nova geração que seja leal ao governo e aos seus ideais, em vez de a Deus e aos princípios bíblicos. Isso resulta na formação de indivíduos
que são espiritualmente e moralmente alienados dos ensinamentos cristãos e que, em vez de resistirem ao mal, tornam-se instrumentos do poder estatal. O controle estatal sobre a educação é uma estratégia deliberada para minar a autoridade dos pais e, por extensão, a autoridade de Deus. A educação estatal, assim como toda educação, não é neutra. A educação estatal promove uma cosmovisão que frequentemente se opõe aos valores cristãos e que visa criar uma sociedade conformada aos padrões do humanismo secular. Essa abordagem estatal não só nega a autoridade dos pais, mas também desafia o papel fundamental da família como o primeiro e mais importante ambiente de formação espiritual e moral. Ao tomar para si o papel que pertence aos pais, o Estado não apenas desrespeita a ordem divina, mas também se posiciona como um rival da soberania de Deus. O estatismo moderno, ao tratar as crianças como propriedade do Estado, está em direta oposição ao ensino bíblico sobre a família e a educação. O controle estatal sobre as crianças e sua educação não é apenas uma questão de política pública, mas uma usurpação da autoridade divina delegada aos pais. Essa usurpação é parte de um esforço maior do humanismo secular para subverter a ordem de Deus e estabelecer um reino onde o Estado, e não Deus, é a autoridade suprema. A defesa da autoridade parental e da educação cristã é essencial para resistir ao avanço do estatismo e para preservar a integridade da família conforme ordenada por Deus. A educação dos filhos deve permanecer uma responsabilidade central dos pais, que devem educá-los nos caminhos do Senhor, protegendo-os das influências que buscam afastá-los da verdade bíblica e do plano de Deus para a sociedade. Bem, no contexto brasileiro, o avanço do estatismo contra a instituição familiar e a autoridade dos pais sobre as crianças tem se manifestado de várias maneiras, refletindo uma tendência de centralização do poder estatal e de erosão dos princípios bíblicos que sustentam a família. Um dos exemplos mais evidentes desse avanço é a imposição da educação estatal compulsória e a tentativa de introduzir nas escolas públicas ideologias ou filosofias e visões de mundo que contrariam os valores cristãos e a autoridade dos pais. No Brasil, a obrigatoriedade da matrícula escolar, somada ao controle curricular exercido pelo Estado, coloca as crianças sob a tutela de um sistema educacional que, muitas vezes, se não todas as vezes, melhor dizendo, promove uma cosmovisão secular e ideologias como a de gênero, que são antagônicas aos ensinamentos bíblicos. Essas ideologias são introduzidas nos currículos escolares sem o consentimento dos pais ou contra a vontade deles. O Estado, ao assumir o papel de educador moral das crianças, usurpa a função que, biblicamente, pertence aos pais. A inserção de temas como ideologia de gênero nas escolas
exemplifica como o Estado brasileiro tenta moldar a mente das crianças de acordo com uma agenda que busca desconstruir a visão bíblica da família e do papel dos sexos. Outro exemplo é a resistência do Estado brasileiro ao homeschooling, ou educação domiciliar. Uma prática que permite aos pais educarem seus filhos em casa, conforme seus valores e crenças. No Brasil, o homeschooling ainda enfrenta uma forte oposição do governo e de órgãos judiciais, que veem essa prática como uma ameaça ao controle estatal sobre a educação e o desenvolvimento das crianças. Essa resistência revela uma visão estatista que considera as crianças como propriedade do Estado e não como responsabilidade primária dos pais. Ao dificultar ou mesmo criminalizar o homeschooling, o Estado brasileiro está, na prática, afirmando que ele, e não os pais, sabe o que é melhor para as crianças. Isso reflete uma tendência de desconfiança em relação à capacidade dos pais de educarem seus próprios filhos, o que é contrário ao ensino bíblico sobre a primazia da família na educação. Bom, as políticas públicas de assistência social também são uma área onde o estatismo brasileiro tenta ou visa intervir na autoridade parental. Programas como o Bolsa Família e o Auxílio Brasil são usados como ferramentas para aumentar a dependência das famílias do Estado, em vez de fortalecê-las e capacitá-las a prover por si mesmas. Essas políticas, muitas vezes, vêm acompanhadas de condicionantes que exigem das famílias o cumprimento de certas obrigações educacionais ou de saúde, sob pena de perderem o benefício. Isso pode ser interpretado como uma forma de controle estatal sobre as decisões que deveriam ser de competência dos pais, como a educação e a saúde dos filhos. Através dessas políticas, o Estado reforça a ideia de que ele é o provedor supremo e, portanto, tem o direito de intervir nas famílias de acordo com seus próprios critérios. A judicialização crescente das relações familiares é outra forma pela qual o estatismo avança sobre a autoridade dos pais. Casos de disputa sobre guarda de filhos, educação e saúde são frequentemente decididos por juízes que aplicam critérios que podem não refletir os valores e crenças dos pais, mas sim a visão secular do Estado. Por exemplo, decisões judiciais que obrigam os pais a seguir determinadas orientações médicas ou educacionais, mesmo quando estas contrariam suas convicções e princípios religiosos cristãos, mostram como o Estado se coloca acima da autoridade parental. Esse tipo de intervenção judicial é um reflexo do avanço do estatismo, que busca submeter a família à sua própria visão de mundo, em vez de respeitar a soberania dos pais conforme ordenada por Deus. O avanço do estatismo no Brasil contra a instituição familiar e a autoridade dos pais é uma questão que deve ser cuidadosamente observada e combatida pelos cristãos. A educação estatal compulsória, a imposição de ideologias seculares, a resistência ao homeschooling, as políticas públicas que fomentam a dependência do Estado e a judicialização das relações
familiares são todas formas pelas quais o Estado brasileiro tenta se colocar como o principal educador e protetor das crianças. Esses avanços representam uma violação direta da ordem divina, que coloca a família e não o Estado como a instituição central para a educação e formação das crianças. Para preservar a integridade da família e cumprir o mandato bíblico, é essencial que os cristãos resistam a essas investidas estatistas, defendendo o direito e o dever dos pais de educarem seus filhos segundo os preceitos da palavra de Deus. Dentro da perspectiva teonômica, a aplicação do quinto mandamento vai além das paredes da casa. A família é a unidade fundamental da sociedade, e a honra e o respeito à autoridade dentro da família se refletem na honra e respeito às autoridades civis e eclesiásticas. A desintegração da estrutura familiar, portanto, tem sérias implicações para a ordem social e para a saúde da igreja. A sociedade deve incentivar e proteger a autoridade dos pais, reconhecendo seu papel crucial na formação do caráter e da moralidade das futuras gerações. Isso inclui legislações que apoiem a integridade da família e que combatam influências que possam enfraquecer essa estrutura, como a promoção de valores que desvalorizam a importância da família tradicional. A expansão das implicações do quinto mandamento para a ética pública e o comportamento da Igreja e do Estado é essencial para entender como este mandamento molda não apenas as relações familiares, mas também a estrutura e o funcionamento da sociedade como um todo. O quinto mandamento não se limita ao contexto da família nuclear, mas se estende à maneira como a autoridade é vista e exercida em todas as esferas da vida. O quinto mandamento estabelece um princípio crucial. O respeito e a honra devida aos pais refletem a atitude correta que os indivíduos devem ter em relação a todas as formas legítimas de autoridade. A família é a primeira instituição social em que as pessoas aprendem sobre a autoridade, a obediência e o respeito. Portanto, a maneira como a autoridade parental é exercida e respeitada tem profundas implicações para a ética pública e a ordem social em geral. O respeito pela autoridade civil é uma extensão natural do respeito pelos pais. No entanto, a teonomia ressalta que a autoridade civil deve ser exercida em conformidade com a lei de Deus. Um governo que se alinha aos princípios bíblicos será honrado e respeitado, pois seu poder e suas leis refletem a justiça divina. Contudo, quando o Estado exerce autoridade de maneira tirânica ou contrária à lei de Deus, a ética pública requer que a Igreja e os crentes se posicionem contra essa injustiça. Na ética pública, o Estado tem o dever de proteger a estrutura familiar como uma instituição divina. Qualquer política ou legislação que enfraqueça a autoridade parental ou que tente redefinir a família de maneira contrária à ordem bíblica deve ser rejeitada.
A interferência indevida do Estado na família por meio de programas que minam a autoridade dos pais ou que impõem valores seculares é uma violação do quinto mandamento e deve ser vista como um ataque à própria base da sociedade. Violação não seria a palavra que eu queria usar, na verdade. Seria algo contrário ao quinto mandamento. Seria uma discordância da palavra de Deus em sua lei no quinto mandamento, melhor dizendo. Bom, a igreja tem um papel vital na aplicação do quinto mandamento, tanto em seu ensino quanto em sua prática. A igreja deve ensinar a importância do respeito pela autoridade e da honra aos pais, mas também deve ser uma defensora da família contra as incursões do Estado e das ideologias modernas ou filosofias e cosmovisões não cristãs revolucionárias, que nada mais são que manifestações da religião humanista que procuram enfraquecê-la. A igreja deve se empenhar em educar seus membros sobre a importância do quinto mandamento e como ele se aplica a todas as áreas da vida. Isso inclui ensinar aos jovens o respeito pela autoridade parental e preparar os pais para exercerem sua autoridade de maneira bíblica e amorosa. O discipulado também deve abordar como os crentes podem resistir às pressões culturais que desvalorizam a família e promovem a desobediência à ordem divina. Além do ensino, a igreja deve agir como uma voz profética na sociedade, defendendo a estrutura familiar contra as ameaças do secularismo e do estatismo. Isso pode incluir desde a participação em debates públicos sobre questões de família, até a prestação de apoio a famílias que estão enfrentando dificuldades devido às políticas estatais injustas. A igreja também deve promover iniciativas que fortaleçam a família, como aconselhamento matrimonial, apoio à educação domiciliar e é claro, a igreja, dentro da sua esfera de atuação, ela deve promover a assistência social. Isso é claro, dentro dos princípios da lei bíblica. A igreja ela deve promover a assistência, mas de acordo com o que a própria Bíblia diz, não de acordo com o que a maioria das pessoas pensa que deveria ser ou é. Como ajuda a famílias que precisam realmente de ajuda, não é? A mulheres que precisam, né? Mulheres que têm filho. Bom, continuando. O Estado, ao cumprir seu papel de governar a sociedade, deve fazê-lo em conformidade com os princípios estabelecidos pelo quinto mandamento. Isso significa que as leis e políticas devem respeitar e promover a autoridade parental, além de proteger a instituição familiar como a base da sociedade. As políticas públicas e a legislação devem ser de acordo com as leis bíblicas, protegendo os direitos dos pais de educarem e disciplinarem seus filhos, de acordo com suas crenças e princípios religiosos e morais cristãos. Isso inclui garantir a liberdade dos pais cristãos para optarem por educação domiciliar, resistir a qualquer forma de doutrinação estatal contrária aos valores familiares e criar ambientes de trabalho que permitam aos pais cumprir suas responsabilidades. O quinto mandamento implica que o Estado
deve resistir à tentação de usurpar a autoridade dos pais ou de se tornar uma entidade paternalista que trata os cidadãos como dependentes perpétuos. A intervenção estatal deve ser limitada e apenas justificada quando a ordem pública ou a segurança das crianças estiver em risco. Caso contrário, o Estado deve respeitar a soberania da família como uma instituição divina e fundamental. A aplicação do quinto mandamento na ética pública e no comportamento da Igreja e do Estado é fundamental para a preservação de uma sociedade que honra a Deus. Quando o respeito pela autoridade parental é mantido e protegido, a sociedade como um todo se beneficia, pois a ordem social reflete a justiça de Deus. A Igreja deve liderar esse esforço, ensinando e praticando os princípios bíblicos, enquanto o Estado deve cumprir seu papel de defensor da família, garantindo que suas leis e políticas estejam em conformidade com a lei de Deus. O quinto mandamento é único, pois vem acompanhado de uma promessa, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Essa promessa enfatiza a conexão entre a obediência à autoridade e a bênção de Deus, tanto individualmente quanto coletivamente. A vida longa e próspera está associada ao cumprimento deste mandamento, o que implica que a ordem social e a bênção de Deus andam juntas. O quinto mandamento: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20:12. Traz consigo uma promessa explícita de longevidade e prosperidade. Essa promessa é reiterada e expandida ao longo das Escrituras, reforçando a importância desse mandamento na vida do povo de Deus. O texto de Êxodo 20:12 estabelece a base para o quinto mandamento. A promessa de longevidade na terra que o Senhor dá ao seu povo é diretamente vinculada à honra aos pais. Essa honra não se limita a um respeito passivo, mas implica um cuidado ativo e uma obediência à autoridade parental conforme estabelecida por Deus. A terra prometida representa não apenas uma herança física, mas também a bênção espiritual e a continuidade da aliança com Deus. Em Deuteronômio 5,16, o quinto mandamento é reiterado no contexto da renovação da aliança, com a nova geração de israelitas antes de entrarem na terra prometida. Aqui a promessa é expandida para incluir uma vida próspera e longa, na terra que o Senhor teu Deus te dá. A ênfase está na continuidade da bênção de Deus através das gerações, mostrando que a obediência ao mandamento traz benefícios não apenas para o indivíduo, mas para a comunidade como um todo. O livro de Provérbios reforça o papel dos pais como transmissores da sabedoria divina. Em Provérbios 1:8-9 lemos: ouve, filho meu, a instrução de teu pai, e não deixes o ensino de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. A instrução dos pais é apresentada como uma coroa de honra, que traz beleza e dignidade à vida do filho.
O respeito e a obediência a essa instrução são fundamentais para uma vida abençoada e próspera. Um exemplo concreto de como a obediência ao quinto mandamento trouxe bênção é encontrado na história dos recabitas em Jeremias 35. A fidelidade dos recabitas à instrução de seu antepassado Jonadab é elogiada por Deus e, como resultado, eles recebem a promessa de que nunca faltará homem da descendência de Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Jeremias 35:19. Este episódio destaca a importância de honrar as tradições e instruções familiares, como uma expressão de fidelidade a Deus, que é recompensada com a continuidade da bênção divina. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, reafirma a importância do quinto mandamento para os cristãos. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de vida longa sobre a terra. Efésios 6, 1-3. Paulo deixa claro que o mandamento, com sua promessa de longevidade e bem-estar, permanece relevante na era do Novo Testamento. A obediência aos pais é uma manifestação da justiça, refletindo o caráter de Deus em relação às suas ordenanças. Em Colossenses 3:20, Paulo novamente enfatiza a obediência aos pais. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Aqui o foco está no fato de que honrar e obedecer aos pais não é apenas uma questão de conveniência social ou de tradição. Não é uma questão de conveniência social ou tradição da sociedade passada de geração em geração, mas é uma ação que agrada diretamente a Deus. A obediência parental é um reflexo do respeito e submissão à autoridade divina. Bom, Jesus, em Marcos 7, 9-13, condena os fariseus e escribas por violarem o quinto mandamento, através de suas tradições, como o Corban, que permitia aos filhos negligenciar o cuidado de seus pais, sob o pretexto de dedicarem seus bens a Deus. Jesus denuncia essa prática como uma hipocrisia que anula a palavra de Deus. Ele reafirma que o dever de honrar os pais é um mandamento fundamental que não pode ser substituído por tradições humanas. Este ensinamento destaca a seriedade com que Deus trata a honra devida aos pais e a gravidade de qualquer tentativa de subverter esse princípio. O próprio Jesus serve como exemplo supremo de obediência ao quinto mandamento. Em Lucas 2:51 lemos que, após encontrar Jesus no templo, desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Jesus, o Filho de Deus, demonstrou a importância de honrar e obedecer aos seus pais terrenos, mesmo sendo ele o próprio Deus encarnado. Sua submissão a Maria e José é um modelo para todos os crentes, mostrando que a honra aos pais é uma expressão de fidelidade a Deus e a sua ordem. A promessa ligada ao quinto mandamento tem implicações profundas no contexto da aliança de Deus com o seu povo. A longevidade e o bem-estar na terra
são sinais da bênção de Deus e da sua fidelidade à aliança. No Antigo Testamento, essa promessa estava ligada à terra de Canaã, mas no Novo Testamento ela assume uma dimensão mais ampla, aplicando-se à vida do crente na terra e à esperança da vida eterna. No Antigo Testamento, a promessa de longevidade e prosperidade estava diretamente associada à fidelidade à aliança. A honra aos pais era uma manifestação dessa fidelidade, e Deus respondia com bênçãos tangíveis na vida dos crentes. No Novo Testamento, essa promessa é espiritualizada, apontando não apenas para a bênção terrena, mas também para a vida eterna com Deus. No entanto, o princípio de que a obediência a Deus traz bênção permanece constante. A promessa de vida longa sobre a terra também pode ser vista como um prenúncio da herança eterna dos crentes na nova terra. Aqueles que honram a Deus, cumprindo seus mandamentos, são os herdeiros da promessa de um novo céu e uma nova terra, que terão sua plenitude na eternidade e onde habitará a justiça. 2 Pedro 3,13. Assim, a obediência ao quinto mandamento é uma expressão da fé que olha para além das bênçãos temporais, para a recompensa eterna na presença de Deus. A conexão entre o mandamento e a promessa no contexto do quinto mandamento revela a profundidade da relação de Deus com o seu povo. A obediência aos pais não é apenas uma questão de ordem social ou respeito familiar, mas é um reflexo da aliança divina e uma expressão da fidelidade a Deus. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, vemos que Deus honra aqueles que honram seus mandamentos, prometendo-lhes bênçãos que se estendem tanto para esta vida quanto para a eternidade. O quinto mandamento, com sua promessa, continua a ser uma pedra angular na ética bíblica, moldando a vida dos crentes e a estrutura da sociedade em conformidade com a vontade de Deus. O papel do governo ou magistrado civil, como servo de Deus, é claramente delineado nas Escrituras como uma autoridade instituída para ministrar a justiça divina e aplicar a ira de Deus contra os malfeitores. Essa responsabilidade inclui, em casos extremos, a aplicação da pena capital, conforme estabelecido na lei de Deus no Pentateuco. O tratamento de filhos rebeldes é um exemplo claro de como a lei de Deus prescreve medidas severas para lidar com a rebelião persistente e incorrigível, demonstrando a seriedade com que Deus vê a quebra da autoridade parental e a rebelião contra a ordem estabelecida. Em Romanos 13, 1 a 4, o apóstolo Paulo descreve o magistrado civil como um ministro de Deus para o teu bem, e aquele que não traz debalde a espada, ou não usa a espada sem motivo. Aqui, Paulo afirma que a autoridade civil é instituída por Deus para manter a ordem e punir o mal. A espada simboliza o poder de executar justiça, incluindo a pena capital quando necessário. Portanto, o magistrado civil, agindo como servo de Deus, tem a responsabilidade de aplicar a justiça divina,
que inclui a punição severa para aqueles que violam gravemente a lei de Deus, como no caso dos filhos rebeldes. No Pentateuco, especificamente em Deuteronômio 21, 18 a 21, encontramos a instrução clara sobre como a comunidade deveria lidar com um filho rebelde e incorrigível. Vamos ler então Deuteronômio, capítulo 21, versos de número 18 a 21. Quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e castigando lhes não der ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos da sua cidade e à porta do seu lugar, e dirão aos anciãos da cidade, ou os juízes, o magistrado civil: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão com pedras, até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, para que todo Israel o ouça e tema. Bom, então, essa passagem estabelece um procedimento judicial para lidar com filhos que, mesmo após repetidas correções, permanecem desobedientes e rebeldes. A pena de morte é prescrita como um meio de eliminar o mal do meio do povo de Deus, sublinhando a gravidade da rebelião contra a autoridade parental, que é vista como uma rebelião contra a ordem de Deus. Bom, a aplicação da pena capital para filhos rebeldes, conforme descrito em Deuteronômio 21, pode parecer extrema à luz das sensibilidades modernas. No entanto, essa medida reflete a seriedade com que Deus vê a rebelião contra a autoridade estabelecida. Na teonomia, entende-se que a lei de Deus é a expressão perfeita de sua justiça e que o magistrado civil é chamado a aplicar essa justiça de maneira equitativa. A rebelião persistente contra os pais é um sintoma de uma rebelião mais profunda contra Deus e contra a ordem social que ele instituiu. Tal rebelião, se deixada sem controle, tem o potencial de corromper a comunidade inteira, minando a autoridade parental e, por extensão, toda a estrutura de governo sob Deus. Embora estejamos na era do Novo Testamento, o princípio da aplicação da justiça permanece, pois conforme vemos em Deuteronômio capítulo 4, a lei de Deus deveria ser aplicada não somente na nação de Israel, mas também nas demais nações. E Jesus não veio revogar essa lei, ele veio cumpri-la. Portanto, essa mesma lei permanece. Ou seja, todas as nações do mundo, incluindo o Brasil, devem aplicar o princípio de justiça ou padrão ético de Deus. As autoridades civis brasileiras deveriam aplicar a justiça de Deus. E isso implicaria decretar ou ordenar pena capital contra filhos rebeldes. A igreja primitiva continuava a ver a autoridade civil como uma ministra de Deus,
como indicado em Romanos 13. A questão da pena capital, no contexto de filhos rebeldes, deve ser considerada dentro do quadro mais amplo da aplicação da lei de Deus no âmbito da justiça civil. No contexto contemporâneo, a aplicação da justiça em relação a filhos rebeldes deve ser abordada com discernimento, considerando os princípios bíblicos e a ética teonômica. A disciplina parental rigorosa, incluindo medidas corretivas apropriadas, é fundamental para prevenir a rebelião. No entanto, a aplicação da pena capital, como prescrita na lei de Deus, deve ser entendida como parte de um sistema de justiça que visa a proteção da comunidade e a erradicação do mal, e como sendo válida até hoje. O Estado moderno, se agisse de acordo com os princípios teonômicos, reconheceria o papel crucial da família na educação e disciplina dos filhos, e interviria apenas nos casos em que a rebelião persistente ameaçasse a ordem social e a justiça divina. A intervenção estatal seria vista como uma última instância após a exaustão de todos os meios de correção e disciplina dentro da família e da comunidade local. Mesmo na aplicação das penas mais severas, como a pena capital, a lei de Deus tem um propósito. Ao eliminar o mal do meio do povo, a lei protege a comunidade e preserva a santidade da aliança com Deus. Além disso, serve como um meio de instrução e advertência para todos, promovendo o temor do Senhor e a obediência aos seus mandamentos. A aplicação da pena capital para filhos rebeldes, conforme descrito no Pentateuco, mais especificamente em Deuteronômio, reflete a seriedade com que Deus lida com a rebelião contra a autoridade estabelecida. O magistrado civil, como servo de Deus, tem a responsabilidade de aplicar essa justiça de acordo com os requisitos da lei de Deus, protegendo a comunidade e preservando a ordem divina. Embora a aplicação da justiça na era moderna exija discernimento, o princípio subjacente de que a rebelião contra a autoridade parental é uma grave ofensa contra Deus permanece inalterado. O Estado, agindo de acordo com os princípios teonômicos, deve reconhecer o papel fundamental da família e intervir apenas quando necessário, sempre com o objetivo de restaurar a ordem e proteger a santidade da comunidade. As leis de herança no Antigo Testamento são parte integral da estrutura da ordem social e econômica que Deus estabeleceu para seu povo. Essas leis não apenas regulavam a transferência de propriedade entre gerações, mas também refletiam princípios teológicos profundos sobre a continuidade da aliança, a importância da família e a preservação da ordem divina. A perspectiva teonômica, como defendida por Ray J. ou Rusas John Rushdoony, Gary North e Greg L. Bunsen, enfatiza a centralidade da lei de Deus na aplicação dessas leis, tanto no contexto familiar quanto na sociedade mais ampla. No Antigo Testamento, a herança era predominantemente transmitida por meio da linhagem masculina, com o filho mais velho, primogênito, recebendo uma porção dobrada da herança do pai, conforme descrito em Deuteronômio 21:17. Mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver.
Porquanto aquele é o princípio da sua força, o direito da primogenitura seu é. Este princípio da primogenitura refletia a responsabilidade e a liderança que o primogênito deveria exercer na preservação da continuidade da família e da manutenção da herança como uma bênção de Deus. A herança não era apenas um bem material, mas também um sinal da aliança de Deus com o seu povo. Uma garantia da continuidade da promessa divina e da preservação da ordem social sob a lei de Deus. De acordo com a perspectiva teonômica, a distribuição da herança deve refletir a fidelidade à lei de Deus e à sua aliança. Filhos piedosos que mantêm a fé e a obediência à lei de Deus são herdeiros legítimos e dignos de receber a herança. Essa ideia se baseia na compreensão de que a herança é uma bênção divina, destinada a ser usada para a glória de Deus e o avanço de seu reino. A riqueza deve ser transferida para aqueles que são moralmente e espiritualmente capacitados para administrá-la em conformidade com os princípios bíblicos. Os pais têm a responsabilidade de garantir que a herança seja distribuída de maneira que honre a Deus e promova a continuidade da fé na família. Isso implica não apenas a distribuição material, mas também a instrução espiritual e moral que capacitará os herdeiros a usar essa herança de maneira que glorifique a Deus. Em casos onde existem filhos piedosos e filhos ímpios, os pais devem considerar a fidelidade à aliança ao distribuir a herança. Embora a primogenitura fosse a norma, havia espaço para o discernimento dos pais em casos onde o primogênito não demonstrava fidelidade. Assim, a porção dobrada, ou uma porção significativa, poderia ser redirecionada para um filho que demonstrasse maior piedade e fidelidade à aliança, garantindo que a herança não caísse em mãos que a desonrariam. A distribuição da herança não é apenas uma questão de transferência de riqueza, mas de manutenção da estrutura da aliança de Deus com seu povo. Isso implica que a herança deve ser protegida contra dissipação, especialmente se um herdeiro potencial demonstrar um caráter contrário à lei de Deus. A lei de Deus fornece a base para uma sociedade justa e que a aplicação adequada das leis de herança é uma parte crucial disso. O objetivo é garantir que os recursos sejam administrados por aqueles que manterão e promoverão a ordem divina. A família é a unidade central para a perpetuação da ordem social bíblica. A herança é uma bênção que deve ser utilizada para manter a integridade da família e garantir a continuidade da fé. A desobediência à lei de Deus, portanto, não apenas desqualifica o herdeiro do recebimento da herança, mas também representa uma ameaça à ordem divina. A herança deve ser dada aos filhos piedosos, que se comprometerão a viver de acordo com os mandamentos de Deus, usando os recursos para o bem da família, da comunidade e da glorificação de Deus. Na aplicação contemporânea desses princípios, a herança deve ser vista não apenas como um bem a ser distribuído, mas como uma responsabilidade espiritual. Os pais cristãos
são chamados a considerar o caráter e a fidelidade de seus filhos ao tomar decisões sobre a distribuição da herança. Além disso, as leis de herança nas sociedades modernas devem refletir a moralidade bíblica, ou estar de acordo com a lei de Deus. Em outras palavras, deve ser a própria lei de Deus, protegendo a família como a unidade fundamental da sociedade e garantindo que a herança seja administrada de maneira que promova a justiça e a ordem divina. As leis de herança no Antigo Testamento, vistas através da ótica reformada calvinista teonômica, destacam a importância de manter a aliança de Deus através da transmissão de bens e responsabilidades para a próxima geração. A herança não é apenas material, mas uma transferência da bênção e da responsabilidade espiritual. Filhos piedosos que demonstram fidelidade à aliança de Deus são vistos como os herdeiros legítimos, enquanto a desobediência pode resultar em exclusão. Os princípios teonômicos defendem uma aplicação justa e piedosa das leis de herança, que proteja a integridade da família e assegure a continuidade da fé na sociedade. O quinto mandamento não é apenas uma chamada à obediência infantil, mas uma reafirmação da estrutura de autoridade que Deus ordenou para a família, a igreja e a sociedade. Quando essa estrutura é honrada e respeitada, a sociedade floresce sob a bênção de Deus. Portanto, é vital que a igreja ensine e defenda a aplicação desse mandamento, reconhecendo que a família é o alicerce sobre o qual toda a ordem social está construída. Bom, chegamos ao fim de mais um estudo. Nesse vídeo, vimos como o quinto mandamento, que é honrar pai e mãe, é fundamental para a preservação da família e da ordem social, segundo os princípios bíblicos. Analisamos as implicações dessa ordenança para a nossa vida pessoal, para a igreja e para o Estado, e como o mundo moderno tem atacado esses valores eternos. Lembre-se de que honrar pai e mãe é mais do que uma simples obediência. É uma declaração de fé e compromisso com a ordem de Deus para a sociedade. Que possamos, como cristãos, viver e defender esses princípios com fervor. Se você foi abençoado por esse conteúdo, não se esqueça de curtir ou deixar o like, o joinha, compartilhar, deixar seu comentário na parte em que comenta, abaixo do vídeo, e se inscrever no canal para continuar acompanhando nossos estudos. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e até o próximo vídeo.